Ok, voltamos a gravar novamente. Essa é a aula do dia 2 de outubro, parte 2 então. Houve um blackout e a gente teve que interromper, estamos voltando agora. Vou abrir aqui o programa que eu estava usando para mostrar para vocês aí a forma 3D. Aqui eu vou desenhar o ciclo Exano e vou chamar a forma 3D dele. Eu vou mostrar para vocês. Tá dando um probleminha aqui na... Deu um atraso aqui na hora de... Tá aí o ciclo Exano, né? Eu vou tentar botar numa... Pera aí. Deixa eu tentar mexer nele, ok. Aqui, ó. E vamos tentar colocar ele nessa forma cadeira para vocês verem nessa, né? De maneira a vocês entenderem aí o que seria essa cadeira, né? Então tá aqui, né? Tem os hidrogênios na frente aqui. Mas olha, esse formato de cadeira de praia, né? E aí esse conformer, ele é o conformer de maior estabilidade, né? É aquele que vai apresentar a menor energia, ou seja, é o mais estável termodinamicamente, ou seja, menor energia. Vamos dar uma olhadinha. Você vai ver que nesse conformer, olha, como eu tenho uma parte voltada aqui, ó, para cima, uma parte aqui voltada para cima e a outra partezinha voltada para baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso, mostrar melhor. Ó, aqui tá um dos eixos, né? Ó, aí aqui te dá a sensação 2D, né? Aí olha só como é que tá essa parte aqui, ó, para dentro da apresentação e aqui para fora da apresentação. Vou colocar numa outra perspectiva para você ver. Olha lá, tá vendo? Para baixo, para cima. Agora eu vou pegar qualquer um desses átomos aqui para o estudo do eixo, tá? Aqui. Ok. E agora eu vou botar para frente de vocês aqui. Peraí, eu fiz errado. Vou botar para frente de vocês. Olha. Olha lá. Completamente estrelada, né, gente? Olha aí. Viram? Completamente estrelado. Agora eu vou rodando para vocês a molécula e vou colocando cada átomo em projeção de Newman para vocês verem o que interessante que é. Olha só, aqui estrelado também. Ó, vou pegar esse agora aqui e vou botar para frente de vocês com relação ao que está de trás. Estrelado também. Vou pegar esse aqui e vou botar em direção a vocês, para vocês verem. Estrelado também. Esse aqui. Estrelado também. E por último, estrelado também. Então, esse conformer, o que está acontecendo? Eu estou minimizando praticamente ao máximo a tensão, né? A tensão torsional desse ciclo alcano. Ah, professor, então quer dizer que eu estou levando a energia a zero? Não, não é isso que eu falei. Você não está levando a energia a zero. Você está minimizando ao máximo. Ou seja, diminuindo até onde dá para diminuir. Por quê? Porque todos os hidrogênios, ou grupos, porque aqui é hidrogênio, 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 mas aqui são, não é? CH2 ligados, né, a esse um ao átomo da frente de carbono e o outro ao átomo de trás, correto?
esses dois CH2 estão gauche um com relação ao outro. O que é gauche? Eles estão um com relação ao outro, distando um com relação ao outro, com um ângulo diedro, não é de ligação, diedro, de 60 graus. E todos esses hidrogênios estão gauche um com relação ao outro. Mas não é só isso não. Olha só que interessante. Vamos ver os ângulos agora de ligação e não ângulo diedro. Vamos pegar aqui um desses átomos. Esse aqui, esse C5 aqui. O que te dá a impressão? De um tetraedro perfeito, não é? Olha esse daqui. Esse aqui. Esse C6. Não te dá uma sensação de um tetraedro perfeito também? Olha. E você vai ver isso, ó. Olha esse daqui, ó. Um tetraedro perfeito. E acredite, todos eles estão assim. Olha aqui esse daqui. Ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, um tetraedro perfeito. Eu tô falando do tetraedro perfeito, mas é redundante. Um tetraedro, ele é um polígono, não é? Perfeito. Então, assim, é um polígono de 4 lados, não é? Perfeito, né? Então, assim, esse tetraedro perfeito aí é só para chamar a atenção, tá? Então, o que acontece aqui com a energia, não é, da molécula como um todo, quando eu vou falar em tensão anelar? Eu diminuía a tensão angular praticamente ao máximo, porque os ângulos estão respeitando, não é, aqueles esperados para uma hibridização sp3, ok? E a tensão torsional do anel, que é essa situação de deixar os hidrogênios, olha, e não só os hidrogênios, mas também os grupos CH2 ligados, não é, no carbono de trás e do da frente, gauche um com relação ao outro, e todos os hidrogênios gauche, todos os grupos e átomos estão gauche um com relação ao outro, né? Essa situação você minimiza ao máximo a tensão torsional. Então, o ciclo hexano, dentre os alcanos cíclicos, vai ser aquele que apresenta menor energia com relação à sua tensão anelar, certo? Então tá aqui, eu estou provando para vocês essa situação, né? Mas nem tudo são flores. Vamos ver algumas peculiaridades a respeito disso, né? Então tá aqui, o ciclo hexano tá aqui, tá? E vocês vão ver que tem uma forma de eu desenhar, que eu não sei se eu vou conseguir abordar hoje, teve essa confusãozinha aí. Mas esse conformero, ele não está estático e congelado no espaço. Existem outros conformeros que vão coexistir com esse conformero aí. Só que numa população enorme de moléculas, eu vou esperar que a grande parte da população dessas moléculas esteja nessa forma aqui, porque ela é de menor energia. Só que para eu transformar um conformero no outro, não exige tanta energia assim. A gente tinha visto isso já aqui, ó, quando a gente estava analisando o eteno. Esse é o eteno. Eteno não. Correção. Etano. Esse é o etano. E o etano a gente está vendo aqui, ó, 12 kJ/mol. Pode acreditar, 12 kJ/mol é uma energia pequena. O que começa a ser grande, Leandro? Grande começa a ser lá 100 kJ, 200 kJ, que já está na ordem de uma energia suficiente para quebrar algumas ligações covalentes. Tá? Então 12 kJ/mol não é lá grandes coisas. E aí, olha só, a gente já vai ver esses conformeros. Vou mostrar agora, eu acho melhor mostrar agora. Eu vou pular isso daqui, depois eu volto. Olha aqui esses conformeros. Olha, eu tô aqui, olha, na situação de menor energia possível.
eu tenho o cicloalcano na forma cadeira, que ele está botando aqui em inglês é chair, né? E aí, olha só, qual é a de maior energia? A de maior energia é quando eu tenho uma half chair, né? Por que uma half chair? Porque aqui você tem uma meia cadeira, e aí com meia cadeira você só consegue aliviar a tensão angular e torsional desses 3 átomos que eu tinha ensinado lá para vocês, oriundos lá, não é? Desse envelopamento. Eu posso entender aqui também alguma coisa parecida, mas olha, deixa eu só colocar o ponteiro como visível sempre. E aqui, ó, esse aqui, essa trinca, eles não vão estar com um ângulo perfeito, 109,3, porque aqui tá plano. Aí eu volto para cá, vamos ver aqui um anel de 6 membros. Se tivesse plano, chapado no plano aqui da apresentação, 6 membros, 120 graus seria esse ângulo de ligação. Como é que eu sei que são 120, Leandro? Aí existe só um pouquinho de trigonometria para vocês, não é? O que acontece? Você tem aqui uma circunferência. Se eu traçar uma circunferência, botar ele circunscrito, e aí o que acontece? Se eu dividir 360 por 6, dá 60, né? Então, um desses ângulozinhos aqui fazendo um triângulo vai ser 60 graus. A soma dos ângulos de um triângulo são 180. Se aqui é 60, eu tenho 180 menos 60, dá 120, né? Então, aqui fazendo esse triangulinho aqui, ó, vai dar 120. Deixa eu botar na caneta. Se eu ficar assim, pode ser que algumas pessoas não entendam. Ó, 60 aqui, né? 60. Aqui vai ser 60 e aqui vai ser 60 também. Se aqui é 60, o ângulo do lado vai ser 60 também. E aí eu tenho a situação 120. É sempre você fazer esses cálculozinhos bem facinhos, né? Para você achar o ângulo ali que seria se tivesse chapado. 120 se distancia, não é? De 10 graus e meio aqui de 109,5, que é o ângulo, não é, desejado. Então você começa a ter aqui, ó, uma alta tensão angular e torsional também. Por quê? Porque toda vez que está chapado, eu vou ter os hidrogênios eclipsados. Toda vez que estiver chapado, eu vou ter os hidrogênios ou outros grupos, seja lá qual for, eclipsados. Tá bom? Quando você joga aqui ele para um twist, ou seja, um bote torcido, esse bote torcido é meio difícil de visualizar. É como se fosse esse bote aqui, só que eu faço uma torção dessa ponta para a direita, ou saindo aqui do plano do quadro, e essa pontinha aqui entrando para o plano do quadro. E aí você vai ter sim um relaxamento, não é? De ângulo, não é? E você vai tirar essa situação de você ter os hidrogênios totalmente eclipsados um com relação ao outro. Mas você não vai chegar a essa situação ótima da cadeira, que eu tenho todos os ângulos ali em 109,5 graus, correto? E todos os grupos ou átomos estão ghost um com relação ao outro. Quando você joga para a forma bote, é como se fosse aquela análise do ciclo pentano, só que eu tenho uma outra ponta. E aí o que acontece? Aqui eu tenho um relaxamento aqui, ó, aqui, 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 aqui e aqui. Você vai falar, Leandro, mas em tudo? Mas os hidrogênios que estão aqui, ó, e aqui, ó,
um com relação ao outro, eles estão eclipsados. Eles vão estar eclipsados. Então você não vai ter essa mesma situação aqui da cadeira. Não vai. Tá? Mas também não vai ter aí essa situação aqui que é, não é, bem ruim, que é essa condição aqui de meia cadeira. Então o bote também ele alivia, não é? Mas ele ainda é pior do que o bote torcido. Daqui para cá é espelho um do outro, que vai ser a mesma análise, só que em vez de uma ponta é a outra ponta. Tá? Então você tem um conformero, 2 conformeros, 3 conformeros, 4 conformeros possíveis para o ciclo hexano. O resto é o espelho, tá bom? Aqui parece que não está com a mesma energia, mas está sim, é a mesma coisa, certo? Então olha só que legal, a grande maioria das moléculas está aqui na forma cadeira, certo? E aí ó, 45 kJ/mol para passar para cadeira, não é? Para meia cadeira. E depois o bote torcido, depois vem o bote, volta para bote torcido de novo, meia cadeira e a outra cadeira. Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho o máximo de energia aqui 45. Não é tão irrisório assim, mas não é nada que não possa se interconverter um conformer a outro. Por isso que você está vendo essas setas de equilíbrio, ou seja, eles estão se interconvertendo um para o outro. Só que é o seguinte, a grande maioria da população está aqui como cadeira, certo? Então, eu posso pular isso tudo aqui, que geralmente é assim que a gente faz, e a gente desenha assim uma cadeira aqui, ó. Tá bem mal desenhada, porque tá a mão livre aqui, e eu faço isso aqui, ó. Essa ponta que estava para baixo, eu desenho para cima agora. E naturalmente essa ponta que estava para cima, ela vai vir para baixo. Então eu pulo tudo isso e mostro mais ou menos uma análise, ficou bem feio, mostro uma análise direta de uma cadeira passando para outra. Porque eu pego os 2 mais importantes conformeros, os 2 mais importantes, tá? E aí, só voltando nessa situação, o que acontece, ó? Vou voltar para esse gráfico aqui. O que acontece nesses casos? Quando eu tenho um ciclo propano, eu não tenho como ter essa distorção do anel. E infelizmente o ângulo interno vai ser 60 graus e todos os hidrogênios vão estar eclipsados. Então é um anel termodinamicamente mais instável. Ou seja, já viram que é uma lenha para sintetizar isso, não é? Para você obter uma porção da molécula com um ciclo propano. Um ciclo butano também é bastante tenso, porque ele consegue aliviar um pouco, deformando-se um pouco. Então esse ângulo de 90 graus ele é levemente deformado, não é? Quer dizer, deformado para abri-lo, ou seja, para chegar mais próximo a 109,5, mas não é lá grandes coisas também, porque ele é bem rígido. E eu consigo tirar os hidrogênios daquela posição eclipsada, né? Com um ângulo de edro maior do que 0, mas menor do que 60. Ou seja, ele não está eclipsado, mas está muito próximo um do outro. Tá bom? Quando eu vou para um anel de 5 membros, eu tenho um ângulo de edro, corrigindo, um ângulo de ligação de 108 graus, ou seja, muito próximo a 109. Até aí a gente não teria grandes problemas quando eu tenho aqui um ciclo. Ele desenhou uma esfera aqui péssima, assim, dessa forma de mostrar, enfim, né? Mas que, né? E aí o que acontece?
Ah, Leandro, tá com um ângulo de 108, beleza, ele pode estar chapado, então. Ah, mas você esquece o quê? Você esquece... Ah, aqui eu já liberei, acabou saindo ali a forma que eu desenhei ali. Tensão anelar, né? É igual a tensão, não é? Angular mais a tensão torsional, certo? E a parte da tensão torsional, se tiver chapado no plano, todos os hidrogênios vão estar eclipsados um com relação ao outro. Então isso não é a vantagem. O que acontece? Ele vai para a forma de envelope. Aqui nessa forma aqui, ó, nessa forma não, esse caso aqui do ciclo hexano, a gente acabou de ver. Tem as cadeiras, meia cadeira, bote torcido, enfim. Tudo isso vai fazer um relaxamento, não é? Na tensão angular e na tensão torsional. Com isso a tensão anelar diminui. Chapado assim, do jeito que está, ele teria uma alta tensão anelar, porque ele teria uma alta tensão angular, ou seja, de ângulo de ligação, 120, né? E todos os hidrogênios eclipsados. Aqui a gente tem um anel de 7 de 8 membros. Quando a gente vai para esses anéis de 7 e 8 membros, deixa eu ver, aqui não tem o de 7, mas tem o de 8. Olha só o que acontece, já são análises mais complicadas. A gente tem o que a gente chama de chair bolt, ou seja, uma parte está na forma de cadeira, tá vendo? Quando eu tenho 8 membros, uma parte na forma de cadeira, e essa outra parte aqui está me lembrando um bote. Bote é isso aqui, ó. Um bote, né? E aqui, ó, eu tenho já um outro conformer do tipo cadeira-cadeira, porque, ó, tá fazendo esse movimento de cadeira, e quando eu faço o contrário, o mesmo movimento. Parece o símbolo da Mulher Maravilha, né? E aqui eu tenho o bote-bote, porque tá tudo bem parecido com isso daqui. Ou seja, todas essas formas e movimentos vão fazer alivios nos ângulos, correto? Nos ângulos de ligação, e também aliviam na tensão torsional, porque os hidrogênios ou grupos que estão ligados uns aos outros... Por que eu falo hidrogênio ou grupo? Porque esses átomos aqui não estão ligados só a hidrogênio. Estão ligados a 2 átomos de hidrogênio e a 2 outros átomos de carbono, certo? Então por isso que eu falo átomos ou grupos. Eu poderia falar hidrogênios ou CH2, mas eu prefiro falar grupo porque nem sempre CH2 eu posso ter alguma coisa aqui, uma metila aqui, eu posso ter um cloro aqui, enfim. E aqui são anéis maiores, ó, ciclo decano. E aí ele está mostrando uma coisa aqui que fica bem interessante, não é? Que já vai parecendo o que a gente chama de coroa. Coroa. Que nem uma coroa mesmo que a gente coloca na cabeça ali, não é? E tem aquelas pontinhas. O que é isso? Você faz o zigue-zague, e a gente sabe que o zigue-zague é ótimo, porque o anel é grande, ó. Aí ele vem fazendo zigue-zague, 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 correto? E eu ligo na outra ponta. Isso daí não dá uma ideia de coroa, não é? E aí o que acontece com esses super anéis grandões? Se a gente fosse imaginar um super anel grandão, sei lá, ele tem 100 átomos de carbono, está ligado de uma maneira cíclica. Aí você ia imaginar, pô, se eu for abrir isso no plano, for chapar isso no plano, eu já não vou ter mais como desenhar, ó, essa forma aqui, ó. Eu não vou ter mais como desenhar essa forma, eu vou abrindo, daqui a pouco vira uma circunferência. Não é? É o que iria virar, não é? Mas aí o que acontece? Quando você tem esses anéis grandões, vira coroa. Porque fica um zigue-zague cíclico. Olha que legal, um zigue-zague cíclico. E você sabe que quando tem o zigue-zague, o que acontece no zigue-zague? Os grupos vão estar, não é? Um com relação ao outro, não é? Distando com um ângulo de diedro de 60 graus, ou seja, gauche, não é? E os ângulos
não é, de ligação vão estar próximos a 109,5 ou 109,5. E além disso, o que eu vou ter também nessa situação? Eu vou ter as interações orbitalares, e toda vez quando eu tenho esses grupos, não é? É de maneira que orbitais ligantes possam interagir com o antiligante da outra ligação do carbono adjacente, eu tenho um efeito estabilizador. E aí por isso que eu expliquei para vocês que é devido a isso que é o carro-chefe de um etano, não é, um butano estarem, não é, o etano não vai ter na forma zigue-zague porque eu só tenho 2 átomos, mas o butano vai estar no zigue-zague devido principalmente a essas interações orbitalares aqui, tá? Isso vai acontecer também aqui nesses casos, não é? Olha só. Olha aqui nesse caso aqui, eu vou pegar um exemplo aqui. Isso aqui é o ligante, não é? Carbono e hidrogênio. E aqui? Eu vou pegar esse hidrogênio aqui que está antiperiplanar. Esse você tem que pegar os grupos que estão antiperiplanar. Ou seja, um está para um lado, o outro está para o outro. Não é isso que a gente viu aqui, ó? Ó. Antiperiplanar. Um está para um lado e o outro está para o outro. Aí, Leandro, eu vou combinar com um orbital ligante desse aqui? Não posso. Porque se eu combinar um ligante com outro ligante, eu infrinjo o princípio de exclusão de Pauli, que diz que 2 elétrons só podem, não é, ocupar ali um determinado orbital. Né? Então, se eu combino os dois, eu vou ter uma nova combinação, eu vou ter 4 elétrons ali dentro, então não pode. Ah, mas o que você vai fazer então? Eu vou combinar com o antiligante. E o antiligante tem um nó no eixo de ligação. E aí, ó, você combina esses dois aqui. E aí eu chamo, na verdade, em vez de falar combinação, eu falo interação. Tá bom? Eu posso botar como interagir, interação. Tá? E essa interação vai levar a um efeito estabilizador. E você vai observar isso nos cicloalcanos também. Se bem que não é tão comentado. Nos cicloalcanos, a gente vai estar lá muito vidrado na tensão anelar. E você vai estar vidrado aqui no ângulo de ligação que estão fazendo, mais a tensão torsional, porque ele chapado fica todos os grupos e átomos eclipsados. Então você vai estar mais preocupado com essas duas componentes, mas não quer dizer que esse efeito não exista nos cicloalcanos, tá bom? Esse gráficozinho aqui, eu não quero entrar muito em detalhes com ele, mas ele está mostrando para você quais são os 2 cicloalcanos de maior estabilidade. Ele está mostrando aqui para você, ó, o anel de 5, ó, o anel de 5 e o anel de 6 membros com maior estabilidade, tá? E aí, olha, conforme você vai aumentando, ó, o de 3 membros, olha, você tem uma alta instabilidade. Quando você vem para o de 4 membros, ó, você vai ter uma maior estabilidade comparado ao de 3. Quando você vem para 5 e 6, são as melhores formas. As melhores formas, né? Por que isso daqui vai acontecer? Porque eu diminuo a tensão anelar, não é? Devido à diminuição da tensão angular e a tensão torsional, tá bom? Ele está falando aqui, ó, de ângulo, ó, por carbono em relação ao ângulo, em relação à molécula plana, tá? Então, nessas duas situações, eu tenho a melhor posição, a melhor situação. Vai aumentando o número de átomos, o que vai acontecendo? Vai aumentando essa instabilidade. Vai aumentando essa instabilidade. Até que você chega a um ponto que vai diminuindo de novo. Vai diminuindo de novo e vai diminuindo de novo. Por que
que você está diminuindo quando você está chegando a cadeias muito longas e cíclicas, porque aí você tem a formação da coroa. E aí na formação dessa coroa, você está mal desenhado aqui, mas na formação dessa coroa tá todo mundo em zigue-zague. Entenderam? E aí você consegue diminuir a tensão angular e torsional. Correto? Vamos contar aqui só de curiosidade. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá mais ou menos o que tá aqui. Tá bom? Eu não estou explicando, eu estou explicando bem a grosso modo esse quadrinho aqui, só pra gente não ficar perdendo tempo. Esse gráficozinho em azul tá aqui o calor de combustão. Esse calor de combustão quer dizer o seguinte: quanto menor a energia de um determinado composto, tá? Menor calor de combustão ele vai ter, tá? E aí ele está mostrando isso para você, né, a partir do calor de combustão. Mas, enfim, eu não quero entrar muito em detalhes para explicar esse gráfico, porque senão a gente perde tempo. O que você tem que levar daqui? Você tem que levar daqui o seguinte: anéis pequenos, alta tensão anelar, torsional, vai ter energias muito altas. O 5 e 6 tem um alto grau de relaxamento, não é? E a gente já viu quais são os motivos. Anéis de 7, 8, 9, 10 começa a ser complicado também. Vai ter uma energia também um pouco maior do que o de 5, 6 membros, mas nada comparado ao de 3 e o de 4 membros. Correto? Quando vai aumentando muito, fica todo mundo em zigue-zague, fica uma cadeia em zigue-zague e você consegue relaxar completamente. Tá bom? Eu acabei pulando isso daqui, mas é tudo que eu já falei, tá? O confômero mais estável é aquele que está na forma de cadeira, tá? Aí ele está falando, ó, não há, não é, nem angular nem torsional, nem tensão angular nem torsional na forma cadeira do ciclo hexano. O ângulo vai ser 109,5, né? Então não tem tensão angular. E por que não tem a torsional? Porque todos os átomos ou grupos estão gauche um com relação ao outro. Em outras palavras, o ângulo diedro é 60 graus. Diedro. Tá? É o que está falando essa transparência aqui. Aqui é aquela forma, não é? Que as pessoas me perguntaram: como é que eu desenho essa cadeira? Você tem que fazer um zigue-zague, correto? E depois embaixo ou em cima, tanto faz como tanto fez, ó, você fazer um outro zigue-zague. Às vezes não é não fácil de você completar. Com o tempo a gente vai pegar treino, tá? E aí, ó, para eu fazer o contrário é só fazer o zigue-zague ao contrário. Ó. Fica feio porque eu estou desenhando a mão livre aqui, tá bom? E aí eu coloco aqui aquela setinha de equilíbrio, certo? O que é isso aqui, Leandro? Isso aqui é uma projeção de Newman desse carinha aqui. Mas aí o olho vai estar onde, Leandro? Me mostra aí. Ó, o olho vai estar aqui. Ó, olhando assim, ó. Tá? Então, eu vou, sei lá, vou colocar aqui esse átomo e esse átomo aqui. Esse aqui eu vou chamar de B e esse aqui eu vou chamar de A. Se eu virar ele para frente, para nossa frente, qual é a sensação que eu vou ter? Que esse aqui é o A e esse aqui é o B. Correto? Essa pontinha daqui, CH2, tá para baixo. Tá para baixo aqui. E essa pontinha lá atrás está para cima. Tá para cima aqui. Certo? E aí, como é que eu vou desenhar agora os outros grupos, Leandro? Eu tenho que desenhar um hidrogênio para cima. Olha só. Saindo, não é? Indo para cima. E o outro eu tenho que desenhar, ó, fazendo um W ou um M, assim por dizer.
Que W e esse M eu vou deixar com outra cor para você enxergar. Espera aí. Senão você não vai ver. Cadê a cor? Que cor que eu ponho aqui? Acho que eu vou colocar verde. Olha só, vai fazer um W aqui comigo, ó. Ou um M, depende do ponto de vista que você esteja olhando. Viram? Aqui, faz desse lado aqui, Leandro. Ó, aqui vai dar a sensação do W. Vê se não é. De um lado deu a sensação de um M e da outra deu a sensação de um W. Se você lembrar disso, você nunca vai errar a posição desses hidrogênios. Tá bom? Esses hidrogênios que tá nesse W aqui, eu digo que ele está numa posição equatorial. Então eu vou botar esse hidrogênio aqui escrito como equatorial. É aqui. E todo aquele que tiver... Esse aqui também vai estar equatorial. E esse aqui também vai estar equatorial, embora não esteja dentro desse W. Tá? Então eu vou botar ele aqui em verde aqui para você ver. Já vai entender isso aí. Cadê? O que eu estou fazendo? Tem que vir aqui na cor. Voltar para vermelho. Todo mundo que tiver para cima ou para baixo, ó, fazendo mais ou menos a sensação de que alguma coisa está para cima do ciclo hexano e alguma coisa está para baixo do ciclo hexano. Olha aqui, ó, esse hidrogênio aqui e esse hidrogênio aqui, ó. Então, esse aqui está para baixo, esse aqui está para baixo e esse aqui está para baixo. Esse está para cima, esse está para cima e esse está para cima. Então, tudo que te der a sensação para cima ou para baixo, correto? Você vai dizer que esses hidrogênios são axiais. Ah, Leandro, mas espera aí, esse hidrogênio está vindo para baixo também. É, mas não está fazendo uma linha reta. Então, assim, para você ter uma situação bem clara na tua cabeça, os axiais, você tem que desenhar uma linha reta, ou para cima ou para baixo. É a forma mais fácil de você entender isso. Os axiais estão para cima ou para baixo, desenhados numa ligação com linha reta. Não é uma linha reta aqui? Não é uma linha reta aqui? Não é uma linha reta aqui, aqui, aqui e aqui? Então, para cima e para baixo com uma linha reta. Todo mundo que tiver para cima ou para baixo, mas fazendo uma linha, não é, na transversal, ou seja, tipo formato de cruz, ou assim, não é, ou assim, correto? Vai estar na posição equatorial. Veja, esse aqui tá assim, ó. Esse aqui tá assim. Esse aqui tá assim. Esse aqui tá assim. E esse aqui está assim. Então, toda vez que você tiver nessa forma aqui, ó, diagonal, eles estão na equatorial. Correto? É a forma mais simples de você entender. No livro está escrito o seguinte: você traça um plano cortando o ciclo hexano como se fosse uma fatia de pão. Como se fosse aquele efeito do Resident Evil, que tu vem cortando aqui assim, né? Com um laser. E aí, olha só, tudo que tiver para fora desse plano de corte, na horizontal, para cima ou para baixo, é axial. Tudo que tiver mais ou menos indo em encontro a esse plano é equatorial. Eu acho mais difícil de enxergar assim, da forma que eu te mostrei. Fazendo esse W aqui, para você desenhar, fazendo o W, correto? E depois botar ou em linha reta ou nessa diagonal, você vai conseguir treinar, tá bom? Eu vou fazer um aqui embaixo para você ver. Vou colocar todos os axiais, linha reta para baixo, linha reta para baixo, linha reta para baixo,
Tem como eu puxar uma linha reta aqui para baixo? Não. Por que eu não vou poder puxar uma linha reta aqui para baixo? Porque senão eu não estou seguindo esse efeito do W aqui. Aqui eu tenho que puxar a linha reta para cima. Para cima. Para cima. E para cima. Correto? Olha aí. Agora eu vou colocar para baixo, mas seguindo essas diagonais aqui. Olha lá. Para baixo. Para baixo. Aqui vai ser para cima, mas seguindo a diagonal. Seguindo essa diagonal aqui. E aqui. Para cima. Para cima. Aqui não está dando a sensação de para cima porque eu desenhei errado. Seria um pouquinho mais aqui para cima. E aqui para baixo. Leandro, mostra o W aí para mim que eu não vi. Agora eu vou botar de uma outra cor, porque senão vai confundir. Cadê a cor? Vou botar azul. Mostra o W aí para mim. Aqui. E aqui. E aqui do outro lado, Leandro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Você vai fazer a mesma coisa para esse outro lado de cá, para fazer esse desenho, tá bom? Agora, para eu enxergar o ghost, ghost não, perdão, a projeção de Newman aqui, para eu enxergar a projeção, eu já estou estourando meu tempo, né? Para eu colocar aqui a projeção de Newman, o que que acontece? Olha o olho, como é que está vindo, para o meio aqui da molécula, tá? Aí eu já expliquei esse CH2. O que que você está vendo aqui no hidrogênio A? Hidrogênio A não, perdão, no carbono A. Eu estou vendo um hidrogênio para cima, então tu bota o hidrogênio para cima. Se eu jogar isso daqui para o plano do observador, esse hidrogênio é como se estivesse entrando aqui para o plano do quadro, né? Eu estou girando a molécula para o meu sentido. Então, esse hidrogênio aqui, gente, é esse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui que está no B é esse que está aqui em cima. E esse hidrogênio aqui é esse hidrogênio que está aqui para baixo, à minha esquerda. E o que está lá para trás? Eu estou vendo o CH2 lá atrás, que está aqui, correto? Nesse carbono que está atrás aqui do ar, eu estou enxergando um hidrogênio para cima e um para baixo, né? Um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. E lá do outro lado, um para baixo e um para cima. Um para baixo e um para cima. E você consegue ver que todos os ângulos de edro aí estão 60 graus, um com relação ao outro, companheiros e companheiras. Tá aí. Correto? Inclusive esses grupos CH2 aqui, ó. 60 graus também. Então todos estão gaucho com relação ao outro. Certo? Viram que legal? Eu vou interromper a aula, porque eu acho que praticamente a gente acabou. E vou falar só alguma coisa que faltou na aula que vem, tá? Mas assim, a forma de desenhar aí, eu já abordei. Olha, ele está mostrando aqui o que é equatorial, ó, equatorial, e o que é axial. E ele está mostrando um flip entre os anéis, ou seja, eles se interconvertem. Aí eu vou ensinar para vocês o que acontece com os grupos na interconversão e algumas outras peculiaridades, tá bom? Vou interromper aqui como sempre.